Ah, doutora Andressa, bem-vinda. Tava com muitas saudades dela, né? Que é um doce, todo mundo adora você. Quando a gente coloca a dica do dia sua, quando você tá ao vivo, só temos elogios, né, Má? Só tem elogio porque você é uma querida. Agora, esse assunto de hoje foi um assunto proposto por você, que você tem notado no consultório, que tem sido algo de repetição, né? Isso. Que é a comida conforto. Vamos colocar a primeira imagem que a gente tem, então. Por favor, diretor, que nós vamos abrir com uma pergunta para você aí de casa. Você tem alguma comida conforto, doutora Andressa? O que é comida conforto? O que será que é? Qual é a sua comida conforto? Então, quem está em casa, participa, escreve pra gente, conta pra nós qual é a sua comida conforto. É isso, pensa bem. Pensa bem, o que você come que te faz feliz? O que você come quando você tá triste, te ajuda a melhorar o teu humor? O que às vezes você usa como recurso para melhorar, né, o seu humor? Às vezes você tá muito cansado, você chega em casa, chega no seu refúgio, na sua caminha, no seu sofá, e afinal de contas, o que você usa para te ajudar nesse momento? Qual é a sua comida conforto? Então vai pensando, enquanto isso, vamos colocar nosso vídeo, que a doutora Andressa vai contar pra gente um pouco a respeito dessa comida conforto, para vocês entenderem o porquê isso pode ser um problema pra nossa vida. Olha lá! Então, a grande problema, Carol, é que muitas vezes a gente usa a comida conforto várias vezes ao dia, várias vezes na semana, e a comida conforto, ela é um alimento que naturalmente a gente escolhe porque é um alimento de alto valor calórico, um alimento que tem grande quantidade de gordura e grande quantidade de açúcares. As imagens estão aí para não mentir pra gente. São essas grandes comidinhas conforto. São as nossas comidas conforto. E aí o grande problema da comida conforto é que esse excesso de calorias e essa repetição dessa ingestão desses alimentos altamente calóricos vão fazer com que a gente ganhe peso. E a grande questão, que é o que está por trás da ingestão da comida conforto, é que quando a gente ingere uma comida conforto, ela não necessariamente está associada com a fome. Ela está associada com um ato que é a vontade de comer. Então, a grande diferença é o seguinte, não é fome que rege a nossa vontade de comer comida conforto. É uma vontade de comer que muitas vezes está associada com essa necessidade que o nosso organismo tem de se sentir literalmente abraçado. Então, é uma ansiedade, a gente pode colocar ansiedade como algo importante desse momento? A gente pode, sim. Geralmente, o padrão alimentar de comida conforto, ele acontece mais em pessoas ansiosas. Mas não necessariamente é assim, Carol. Muitas vezes, as pessoas que não são ansiosas, elas chegam em casa e, por justamente ser um momento de relaxamento, elas buscam alimentos que estão associados a esse período de relaxamento. Entendi. E normalmente são coisas fáceis, ali são petiscos, sanduichinho, aquilo que é fácil para preparar e que a gente, antes de provar, já sabe que o gosto, o paladar é incrível. Exato, porque a gente já conhece. A grande questão da comida conforto, e se o nosso diretor puder colocar o nosso próximo slide. Qual que é o grande gancho da comida conforto? O grande gancho da comida conforto é porque existe, quando a gente ingere a comida conforto, existe naturalmente uma comunicação para o nosso cérebro. Quando esse cupcake, essa comida conforto chega no meu intestino, há uma sinalização para esse cérebro de que aquele alimento que é altamente confortável, que é um alimento que a pessoa já tem uma memória dele, ele já foi ingerido. E além disso, o fato de você ver a comida conforto, então a gente trouxe alguns exemplos, né? Vamos mostrar aqui. Mas assim... então tem ligação cérebro-intestino. Tem ligação cérebro-intestino. É por isso que essa seta tá aqui, Carol. Porque, na verdade, existe uma comunicação toda vez que a gente tem um alimento entrando no nosso trato gastrointestinal, a gente tem uma sinalização na boca, também do cheiro, do paladar, mas a gente também tem uma sinalização hormonal que faz com que esse alimento ele seja sinalizado para o nosso cérebro que está entrando alimentação. E aí é o mais bacana, porque aí o nosso cérebro naturalmente vai aprendendo a saber o que é a comida conforto. E aí por isso que
parece se tornar um vício. Exato, porque o que acontece? A gente imprime memórias, a gente imprime boas impressões aos alimentos. É aquela história, né? Eu estava triste quando eu era pequeno, minha mãe veio com um chocolate, com um alimento, aquilo me fez feliz e aí o meu cérebro guarda aquela informação de cheiro, de sabor, de memória, da minha mãe me acomodando. Pro resto da vida. Pro resto da vida. E faz um imprint cerebral dessa informação e aí desde então eu vou passar naquele momento que eu chego em casa no meu final do dia, que é estressante, eu vou buscar o quê? Uma antecipação de desejo. Cadê meu chocolate? Cadê o meu conforto que eu recebi aquela vez? Principalmente se o dia não tivesse sido bacana, né? Exato. Se tiver dado algum pepino aí no trabalho, tiver acontecido alguma coisa que já te deixou estressado, aí que é certeza que a comida conforto vai entrar pela boca e não vai ter jeito, E aí a gente cai num gancho que a gente faz um parênteses, que é por isso que as escolhas alimentares na infância são tão importantes. É por isso que a gente sempre fala que a alimentação na primeira infância até a adolescência, ela é extremamente essencial para definir o padrão alimentar do indivíduo, porque ela também ajuda nessa seleção de comida conforto. Entendi. Olha só que interessante. Vamos colocar uma perguntinha na tela? Eu quero ver se o pessoal já está escrevendo pra gente qual a comida conforto que te faz bem. Aquela, Amandinha Brunelli, é uma querida fã, um beijo pra você. Existe alguma estratégia para evitar a vontade por esses tipos de alimentos à noite? Dá pra dar uma tapeada nessa vontade, ter uma manhãzinha para evitar a comida conforto? Porque, doutora Andressa, a gente tem que ser realista, né? Tem dia que o dia foi pesado, que tem muita coisa, você chega em casa assim, mal, que você não tá legal, que o negócio nada deu certo. Pô, você fala, pelo menos quero comer um negócio muito gostoso, aquilo que você ama e que a gente sabe que futuramente pode ter um problema, porque vai ser engordativo. O que a gente faz? Então vamos lá. Primeira coisa, por que acontece vontade de comer comida conforto à noite, Carol? Porque é à noite, normalmente, que a gente passa o período de estresse durante o dia e é o horário que o hormônio cortisol ele tá um pouco mais baixo, porque a gente libera o hormônio cortisol para ajudar o nosso corpo a fazer nossas atividades diárias. O hormônio cortisol cai e aí com isso é o local que também que estrategicamente o nosso corpo vai ter mais relaxamento. Entendi. Então os níveis de estresse eles caem mesmo. E aí o que acontece? Naturalmente o nosso corpo vai buscar alimentos que vão trazer bem-estar. Por quê? São alimentos naturalmente que eles carregam altos níveis de precursores de substâncias que vão trazer bem-estar para o cérebro. Entendi. Então, principalmente o chocolate, ele traz o quê? Altos níveis de triptofano. Triptofano, ele é uma substância que ele entra, eu costumo brincar assim, é como se fosse uma fábrica de automóveis. Ele entra na linha de produção da serotonina. A serotonina é um hormônio de bem-estar. Então é por isso que a gente tenta buscar alimentos com maior teor de gordura, maior teor de açúcar, alimentos que vão ter estas substâncias que naturalmente a gente foi selecionando ao longo da vida. Ao mastigar o pôr na boca, a gente já sente um sabor incrível. Exato, porque isso foi selecionado ao longo da evolução da espécie. Eu costumo falar, né, que quando a gente vivia na época das cavernas, a gente como espécie, né, na época que tinha lá, né, o homem das cavernas. Que ia caçar. Que ia caçar, o que era gostoso? Tinha que ser gostoso gordura, tinha que ser gostoso o alimento calórico, senão a gente não tinha energia para sobreviver. Entendi. E aí, naturalmente, em termos evolutivos e ao longo da vida, a gente vai selecionando esses alimentos no nosso paladar, na nossa memória, no cheiro. Por que o cheiro de chocolate é tão bom? Muito bom. Porque tá ligado isso, porque comida é vida, faz parte. E aí o que acontece? Muito bem, à noite é o momento que os níveis de estresse caem. E aí a gente tem vontade de comer esses alimentos. Entendi. E tem como desarticular, sim, esse mecanismo de comida conforto. Vamos colocar nossa próxima imagem pra gente falar sobre isso. Ó, tá aqui. Tá aí. É que a Essa gente é a vai nossa responder. resposta. Exatamente. O que acontece? Existe um mecanismo de recompensa cerebral, que é essa antecipação do desejo, que a gente tem estradas aprendidas. Então, por exemplo, eu tô cansado, eu busco meu chocolate. Eu tô cansado, eu busco meu pão com mortadela. A pedido do diretor, tá? Mortadela porque aqui. mortadela é do Evaí, né? E salame, mortadela é paixão do Evaí. Então, o que acontece? Essas
estradas aprendidas, a gente tem que começar a desarticular elas, buscando alimentos menos calóricos. Então, a primeira ideia é que a gente faça uma substituição, que eu costumo brincar, que é a política das metades. Então, a gente vai, primeiro, desarticulando isso, comendo metade daquilo que você estava habituado. Entendi. É mais ou menos o que a gente usa quando a gente faz o tratamento para cessação de tabagismo, Carol. É mais ou menos essa lógica. A gente vai tentando reduzir as porções e fazendo uma substituição desses alimentos que a gente sabe que são mais calóricos e mais confortáveis por alimentos que tenham maior teor de fibra e alimentos que sejam mais funcionais com relação à comida conforto. Por que eu digo mais funcionais? Porque alimentos ricos em triptofano, em zinco e em ácido fólico também são comprovadamente alimentos que ajudam o nosso cérebro a lidar contra principalmente estados de ansiedade e depressão. E tem outros que não chocolate, outros alimentos. Então a gente fala em trocas inteligentes. Doutora Andressa, agora me veio uma coisa aqui que é um dia a dia aqui do nosso Você Bonita. A gente faz receitas todos os dias e toda vez que a gente tem uma receita que é igualzinho uma receita tradicional, cheia de gordura, mas a gente adapta essa receita para uma receita light, é quando bomba, é quando todo mundo mais gosta e tal. É exatamente isso, quando a gente olha para aquilo, ele tem que ter a aparência daquilo engordativo para a gente ter vontade de comer, mas ser uma mentirinha. Tipo macarrão de abobrinha, macarrão de pupunha, uma coisa assim. Exato. E além disso, ele tem que conter os nutrientes que vão sinalizar para o nosso cérebro que aquele alimento similar ele está entrando. Quer ver um bom exemplo, Carol? O chocolate. Que tal se a gente trocar um chocolate ao leite por um chocolate meio amargo? Vai ser excelente para o corpo. Vai ser excelente, porque o nível de triptofano do chocolate meio amargo, muitas vezes até um pouco maior, e ele é mais benéfico do que o chocolate ao leite, do que, por exemplo, o chocolate... Aqui, ó, esse aqui. Eu vou botar para cá. Ó. Esse aqui, ele tem até chocolate branco ao meio. E eu comparei o valor calórico dos dois, esse aqui é mais calórico do que esse. E aqui a gente come mais. E aqui a gente come um pouquinho mais mesmo. Então, na verdade, aqui eu não estou nem propondo uma troca de redução de calorias. Eu estou propondo uma troca de alimento benéfico. Certo. Tá? Este por esse que vai liberar o mesmo triptofano, vai dar aquela sensação de bem-estar e ainda assim vai fazer... Enfim, vai fazer benefícios. Por quê? Porque a gente sabe que o chocolate ao leite, ele tem o maior teor de gordura, ele aumenta os níveis do colesterol ruim. Já o chocolate meio amargo, ele tem um efeito benéfico na redução dos níveis de colesterol, além de diversos benefícios. Então a gente faz uma troca inteligente. E é justamente a proposta. É um passo a passo o controle da comida conforto. O primeiro deles é a política das metades. Então, assim... Né, meninos? Depende de nós. Da gente. Vamos colocar mais uma perguntinha? Vamos sim. Vamos ver quem escreveu pra gente. A pergunta da Amandinha a gente respondeu. Vamos ver mais uma aqui, porque tem como driblar. E a gente vai dar mais dicas até o final da pauta. Que linda! É a Dani. Um beijo pra você, Dani. Sempre que almoço, sinto a necessidade de comer um doce. Por que isso ocorre? O açúcar é a minha comida conforto, então... E o lance dessa sobremesinha do docinho, assim que acaba o salgado, eu quero um docinho. Por que comer um doce dá sempre vontade de comer mais doce? Por que comer um salgado às vezes dá vontade de comer mais doce? Porque é um reflexo aprendido isso, Carol. É o que a gente chama de um como é que eu vou explicar isso para vocês, para que todo mundo possa entender? O cérebro da gente trabalha com condicionamento. Então, a partir do momento que você condiciona o seu corpo de que depois do meu almoço vai entrar um docinho e eu fico feliz, o nosso corpo ele sempre vai buscar essa alternativa. Por quê? Porque quando a gente come o doce, ele libera níveis de insulina. Insulina é um hormônio que inicialmente ele reduz a fome e depois ele volta a baixar e consequentemente nas horas seguintes ele dá um pouco mais de fome mesmo. É aquela história do índice glicêmico. Então, reflexo aprendido, condicionamento cerebral, todo dia que a pessoa se habitua a almoçar e, eu gosto da sensação que eu tenho depois que eu como um doce, naturalmente ela tem o quê? Uma antecipação de desejo. Ela lembra da sensação e aí naturalmente ela acaba querendo o chocolate. E é muito interessante isso, porque muitos pacientes me relatam assim, mas às vezes eu estou almoçando num lugar que nem tem doce, mas eu já estou pensando no chocolate. Porque ela já tem... Eu tenho amigas que falam assim, eu sempre guardo um espacinho pro doce. Pro doce, mas por quê? Assim? Porque ela
já tem o reflexo aprendido, Carol. Entendi. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque é um condicionamento que a gente precisa se descondicionar. Então, só que isso não acontece de uma hora para outra. Você tem que desbloquear esse cérebro que está ali só pensando nesse recurso? O que acontece? Eu costumo falar isso sempre em consulta. O nosso cérebro, ele construiu uma estrada asfaltada, bonita, com 4 pistas de me dizer que toda vez que eu vou almoçar, eu vou comer um doce. Então, é o meu recurso aprendido. Só que eu preciso começar a construir uma estrada nova, ou seja, uma estrada de terra em que eu vou almoçar e trocar a minha escolha por, eventualmente, uma fruta com um pedaço de chocolate e depois só uma fruta e depois eu vou tentar desarticular. É o que eu ia te perguntar. A fruta, então, mesmo em seguida do almoço, ela ajuda porque ela tem um índice glicêmico menor e com isso ela libera ela faz um pico menor de insulina e isso vai desarticulando aos poucos. Mas o ideal não seria eliminar essa sobremesa? Depende da pessoa, Carol. Não é toda pessoa que vai conseguir fazer uma atitude mais radical. É igualzinho parar de fumar. Tem pessoas que falam assim, hoje de manhã eu não fumo mais e nunca mais põe cigarro na boca por 40 anos, 50 anos, para sempre. A gente espera. E aí o que acontece? Tem pessoas que precisam desarticular aos poucos. Então, depende do perfil de personalidade da pessoa. O que a gente tenta fazer são algumas dicas para que essa transição seja mais fácil, é com as escolhas alimentares. Quando você chega em casa, Enéas, aí você abre a geladeira, Evaí, tem lá um tantão de mortadela, fresquinha. Aí você abre o pacote de bisnaguinha. Mano, que delícia! Fala a verdade. Aí, de repente, vem o refri já junto, geladinho, com bastante gás. Aqui, ó, o refri. Aí, tá aí o refri também. Aqui, ó. Aí a gente põe a batatinha junto aqui. Nossa, aí eu fiquei arrepiada. Eu falei, a Carol não vai gostar dessa parte da mesa, não, gente. Mas não tem problema. Eu tô me divertindo, eu só quero saber o seguinte. Como é que o Evaí, por exemplo, vai chegar em casa, abrir a geladeira dele, vai ver isso aí e ele não vai comer? Então, assim, dica pro Evaí. Vamos lá. Que muita gente pode se identificar. Então, vamos lá. Primeira coisa, trocar esse pão branco por pão integral. Primeira coisa. Vem aqui do ladinho. Pra dar mais saciedade. Vem, eu tô olhando pra você. Vem aqui do ladinho, bonitinho. Vem. Você participa sempre das nossas pautas. Trocar o pão branco por integral. Trocar o pão branco pelo integral. É a primeira coisa. Doutora, não comprar o branco já ajuda, né? Porque se tiver na geladeira, você vai ver o negócio, você vai ter vontade. Exato. Né? Então, troca o pão branco pelo pão integral. Outra coisa que ajuda é, por exemplo, a gente colocar um outro alimento que vai fazer com que você treine seu paladar e que também vai te imprimir memórias novas. E que seja bom. E que seja bom. Por exemplo, caldinho de feijão. Você gosta de caldinho de feijão? Gosto. O caldinho, deixa eu pegar o microfone. Caldinho de feijão pode ser uma boa, né? Caldinho de feijão? Tá aqui, ó. Carol, você já ensinou receita light de caldinho de feijão Caldinho de feijão, eu acho que a gente não... O caldinho mesmo a gente não fez, mas é fácil, não é? É fácil, é super fácil de fazer. O diretor falou que você gosta do bacon. O problema tá aí, é caldinho de feijão sem bacon, Sim, né? Então agora, diretor, temos que achar uma receita de caldinho de feijão sem bacon pro Evaí. Nós vamos trazer, vamos ensinar a fazer. Por que caldinho de feijão é legal? Porque o feijão, ele é rico em folato, ácido fólico. E ácido fólico é um alimento que comprovadamente combate a depressão. E com isso, ele pode ser utilizado como comida conforto. Então, o que é a ideia? É a gente colocar memórias novas e alimentos confortos novos, mas alimentos confortos menos calóricos. É essa a ideia. Da mortadela. Da mortadela. O que mais que você gosta? E sem salame também, vai. Batatinha. Fala outra. Eu tô queimando muita gordura, viu, doutora? Tá queimando? Não, mas você tá mesmo, né, Evaí? Ele tá queimando. Vejo. Você tem se reeducado. Não conta. Conta pra ela como é que você queima a gordura, Evaí. Põe a costela na brasa, a picanha. Isso não, Evaí. Eu achei que você tava fazendo dieta, Evaí. É tudo mentira, doutora. Ele põe a gordura lá na churrasqueira. Não pode não. Mas agora, falando sério, você trocaria a mortadela por um queijinho branco? Já seria uma boa troca, doutora? Se o queijinho branco for apetitoso, se a gente, por exemplo, grelhar esse queijinho branco colocar um orégano e colocar um orégano e fazer uma memória melhor para esse queijinho branco, comer com a esposa ali, ela dançandinho. Isso, animado. Essa ideia da comida conforto, porque comida, gente, tem que ser prazerosa. Então, na verdade, o que vale, além do valor calórico, é o momento da alimentação. Então, talvez, se a gente puder fazer uma escolha melhor de um alimento menos calórico, a gente consegue sim começar a sair dessa escolha que já é condicionada, né? Pensou na escolha. Só pro Evaí já começar agora, ao invés de eu passar pra ele a mortadela com pão, eu vou dar uma batatinha. Já foi uma boa troca.
Olha, a doutora vai ficar chateada com você. Brincadeira. Não, mas eu vou convencendo aos poucos. Deixa eu só te falar uma coisa agora, doutora Andressa, que é o seguinte. A gente tem outras opções que você vai falar das oleaginosas, da aveia, que dão saciedade. Mas eu acho que tem um lance importante, que é aquilo que a gente estava falando do abrir a geladeira e aquele alimento tá ali dentro. Exato. Não pode, gente. Não pode comprar. Isso tem que tomar muito cuidado. Isso eu costumo falar sempre. A geladeira é a alma da família. E isso eu falo assim, eu tenho que tomar cuidado. É a alma da porque, casa. Assim, eu tenho umas expressões. A minha mãe fala assim, minha filha, você fala isso? Como é que você fala isso? Mas é verdade, gente. Porque assim, você quer olhar a cara de uma casa, você não olha pra nada, abre a geladeira. Por quê? Mas é verdade. Porque você olha as escolhas da família. É verdade. E aí, assim, se você chega em casa cansado, quantas pessoas estão nos assistindo? Não é verdade? A gente tá cansado, a gente chega em casa, vai fazer o quê, Carol? Vai abrir a geladeira. Sim. Se a geladeira tiver um pãozinho branco, pode ter certeza, eu vou comer o pãozinho branco. Por isso não pode ter. Por isso não pode ter. Nem esse bando de chocolate de bolachinha aqui, gente. Tem que ter opções gostosas, opções saudáveis que a gente pode trocar. Aqui, ó, vamos falar da castanha e da aveia, Vamos falar? Então, assim, a castanha, ela é um alimento calórico, tá? Então, ela tem que ser consumida em pequenas quantidades, mas ela é rica em zinco, ela tem triptofano e ela tem ácido fólico, que são bons alimentos justamente para tirar essa fissura de comer errado, de comer, não é nem errado, mas é de comer comida de alto valor calórico. Entendi. E é aí que as pessoas engordam. É aí que as pessoas engordam. Por exemplo, a aveia. Quer coisa mais confortinho do que um mingauzinho de aveia? Bom. A gente pode fazer um mingau de aveia light, Carol, antes de deitar. Com leite pode, desnatado. Sim. Leite desnatado, coloca uma canelinha que é termogênica, coloca uma aveia e aí a gente troca, a gente põe uma boa impressão nessa comida conforto. A aveia é rica em ácido fólico. Um chazinho antes de dormir também, né? Uma coisa gostosinha, Sim, né? um chazinho de camomila. Eu fui ler alguns estudos essa semana, a gente tem alguns estudos sobre as propriedades calmantes mesmo da camomila, já é bem conhecido, já é tanto pela população, agora a gente tem estudos saindo, então por que não imprimir boas memórias, né? Por exemplo, a tangerina, a banana, a gente pode, por exemplo, picar essa banana que é rica em triptofano e colocar um ganachezinho de chocolate por cima. Por que não? Que seja mais que seja um ganache menos calórico, um ganache feito, por exemplo, com creme de leite light, né? Assim, não é errado. O que é errado é a quantidade e, é claro, a escolha na dieta da pessoa. Entendi. Tudo isso, comida, eu falo sempre, é vida. E é só a gente escolher. Conforto, normalmente ela vem em grande quantidade. Esse também é um problema. E ela vem em grande quantidade, ela vem picadinha. Então, descubra, o recado da pauta é, descubra o seu padrão alimentar. Se o seu padrão alimentar faz você ter uma alimentação ruim, uma alimentação que faz você ganhar peso, corrija, vamos caprichar nisso. Existem opções melhores hoje em dia de alimentos que são tão gostosos e são tão abraçantes, né? Assim, né? Como é que a gente pode dizer? Acolhedores, né? Vão achar que eu tô zoando, que eu não tô falando sério, mas a minha comida conforto é meu tomate. Quem me vê aí todo dia, olha, gente, tomate não falta no meu carro nem na minha boca. Sou apaixonada por tomate e acho que é super saudável. Me coloca pra cima, me deixa alegre, tem um aroma delicioso. Tem que tomar cuidado, prestar atenção no lance do orgânico e não vamos entrar nesse assunto. Mas eu acho que vale a pena pensar nisso. E quando você fala, pense qual é a sua comida conforto, pense também onde está o seu ponto fraco. Exato. Vamos corrigir o nosso ponto fraco. Exato. Obrigada. Você é sempre Eu muito que querida. agradeço. Volte logo. Bombou, chegou muita perguntinha, né? Nossa, tem muita perguntinha. Mande Mas pro olha, Insta que eu respondo. a doutora Andressa agora tá no Insta, @endocrinologia em dia, @endocrinologia em dia, tudo junto. Ou ainda no Facebook ela tem a página Endocrinologia em Dia. Lembrando que doutora Andressa Heimcher Soares é endocrinologista e sempre traz assuntos polêmicos e muito legais. Vamos ficar pensando nisso na Comidinha Conforto para a hora do jantar, né? Obrigada. Beijo. Até a próxima, tá linda? Obrigada, Todo Carol. mundo para te assistir, você viu?